Muitas vezes a gente está sentindo aquele vazio e a gente não está conseguindo entender o porquê que está sentindo esse vazio, né? Aqueles questionamentos em relação a relacionamentos, relacionamento familiar, relacionamento no seu trabalho, né? Aquela coisa assim de, eu estou fazendo o meu trabalho, mas você tem aquela sensação de não pertencimento, né? Olhe não apenas com a mente, mas com a alma. A vida que está chegando já está diante de nós, esperando o mundo abrir. Apenas olhe mais de perto. Encontre os olhos para ver. Do primeiro insight. Por que eu estou fazendo esse trabalho, em razão de quê, né? Então, muitas vezes a gente está indo trabalhar e está se sentindo incomodado com aquilo porque você não está encaixado naquilo, né? Então, por que isso acontece, né? Pela simples questão que existe uma voz dentro de você cuja sua essência está latente, mas você não consegue compreender, ou você não se permite compreender a razão de você estar ali. Entende como que é o negócio? Então, assim, existem uma porcentagem de pessoas das quais elas estão meia dormindo, meia acordadas, né? Quem são essas pessoas, né? São pessoas que, por exemplo, as que estão meio acordadas são pessoas, por exemplo, que estão no seu processo de despertar. Tem outras pessoas que estão meio dormindo, que estão no piloto automático. O que acontece quando você está no piloto automático? Geralmente é uma porcentagem de pessoas que está vivendo no script, né, na Matrix, onde que você acorda cedo, vai trabalhar, porque eu preciso trabalhar para o meu sustento. E nada de errado com isso, tá tudo bem. Mas o problema de tudo isso é a questão. Eu vivo essa jornada, né? Levanto cedo, vou trabalhar, simplesmente porque eu preciso sobreviver. Realmente existem casos e situações que as pessoas estão em questão de sobrevivência. Isso é uma realidade. Mas existem outros casos em que as pessoas que estão meio dormidas gostariam de estar despertas, mas não sabem como. Por quê? Porque existe aquele incômodo dentro de si. Esse incômodo, ele gera o quê? Aquele vazio, tristeza, né? Sensação de não pertencimento, né? Sensação de não estar encaixado no mundo, não estar encaixado no trabalho onde que você está trabalhando, né? Naquele movimento em que você está, né? E aquilo vai te gerando um desgaste muito grande, né? E você não entende por quê, né? E esse é o momento, quando você entende que existe um incômodo dentro de você, este é o momento de você parar e pausar e entender o que é que está rolando aqui dentro, né? O que é que está rolando aqui dentro do seu interno que está te incomodando? Como que eu posso resolver isso em relação a que vim fazer este mundo? E a proposta é o seguinte, gente, quando nós encontramos, né, dentro da nossa própria essência, né, a que vim fazer este mundo, como que você sabe disso? Eu sempre falo assim, onde seus dons e talentos se bifurcarem, ali está o seu propósito, né? Eu sempre falo muito sobre Ikigai, né? Propósito, coisas que aliam três coisas, né? As três coisas é o seguinte, aquilo que você ama fazer, aquilo que você veio fazer ao mundo e aquilo que você é pago por fazer, o que você veio fazer ao mundo e o que você veio entregar, né? Ou seja, né? O ato de servir e toda essa questão de que quando você se doa para o mundo, trabalhar os seus dons e talentos em prol de algo muito maior, o resto ele vem. Isso até é bíblico, entende? Se você parar para ver lá na Bíblia, ela também fala sobre isso, né? E ele é muito real isso. Então, a partir do momento em que você, né, se encontra dentro desses pilares, né, do Ikigai, né, quando você se encontra dentro dessa questão do seu propósito, né, onde seus dons e talentos, aí está o seu propósito maior, a que vim fazer este mundo, né, muitas vezes falar, mas eu não sei o que fazer, né. Não sei não, mas talvez devesse ir com o senhor. Não é necessário, tem que ir pelo seu próprio caminho. Seguir sua própria intuição sozinho. Então continue. Como eu vou encontrá-lo? Eu nem sei para onde estou indo. Na verdade, nenhum de nós sabe. Apenas olhe para dentro. Preste atenção em como as coisas parecem. Alguma coisa vai acontecer.
Muitas pessoas, por exemplo, elas se encontram em coisas muito básicas e muito simples, que elas são muito boas em fazer. Tem pessoas, por exemplo, que adoram cozinhar. Teve uma época, né, em que eu fiz uma entrevista para um outro canal que eu tenho, né, com o pessoal do MasterChef, né. Quando eu conheci Paola Carosella, foi uma coisa muito incrível, sabe por quê? Não só a Paola, mas os outros chefes e aquela galera que participa do MasterChef, né? Essas pessoas, elas trabalham por amor. Tem a questão lá do prêmio, tem a questão de participar do programa e etc e tal, mas tem uma questão que pega muito. Quando ela cozinha, ela traz da sua própria essência para o alimento que ela está preparando, né? E é tão automático que a gente nem percebe. Então, para perceber dentro do seu contexto, o que é que você faz com tanta facilidade e amor que você mal percebe, mas aquilo pode ser muito importante para o mundo, né? Um alimento que você prepara com amor, ele é muito importante para alguém. Esses dias eu estava fazendo um vídeo voltado para o valor das coisas. Por exemplo, todo produto ou serviço que existe neste mundo, né, ele tem valor. E a gente consegue agregar valor em qualquer coisa nessa vida, desde que você entenda o significado das coisas. Bem, as coisas nem sempre são como parecem, John. Eu pensei que estava no caminho certo, mas acho que cometi um erro. É um erro pensar no pior rápido demais. Sempre encontre um significado mais profundo. O raio da esperança. É isso o que mantém o fluxo. Então, tudo que você for fazer, coloca significado. Que seja fazer uma comida, que seja fazer um desenho, que seja, sei lá, ajudar pessoas, que seja você fazer um trabalho da qual aquilo tenha uma importância que seja para o mundo, entende? Você precisa entender essa jogada, né? Se você está num trabalho e você está fazendo aquilo e você está muito no automático e não entende por que você está fazendo aquilo, então está na hora de você parar para perceber que significado tem aquilo que você está fazendo, que significado tem aquele produto, que significado tem aquele serviço, né? Eu falei muito na aula que eu dei esses tempos atrás, falei muito sobre a Starbucks. A Starbucks, ela trabalha com cafés. E muita gente, né, acredita sim que a Starbucks é um café caro. Mas a Starbucks, ela agrega grande valor, né? Ela é um agregador de valores. Por quê? Porque ela traz experiências para dentro do contexto do café. Entende? Não só o contexto do café, mas o contexto do ambiente, o contexto das pessoas, um contexto de tudo aquilo que ela pode ser criado naquele ambiente, né? Quais são a missão e os valores daquela empresa e das pessoas que ali trabalham, né? Então, tudo que você for fazer, busca significado. Cada coisa que existe neste mundo, ele tem um valor e tem um significado. Então, para perceber se aquilo que você está fazendo no mundo, aquilo que você está entregando para o mundo, seja um serviço, seja um trabalho que você esteja fazendo, né? Qual que é o significado daquilo, né? Então, quando você entender essa sacada, entender quais são suas crenças, seus valores, né? Onde estão seus dons e talentos, né? Você vai entender qual que é o seu propósito nesse mundo.